Olá, pessoal, tudo bem? Vamos retomar aqui a nossa conversa com o professor Guilherme. Professor Vinícius aí de volta. Olá, professor, consegue me ouvir bem aí? Consigo ouvir, tudo certo. Espera aí, deixa eu ver meu menino aqui que ele tá agitado. Só um minutinho aqui, professor. Tá, tudo bem, tudo bem. Não chora não, bebê. Olha lá o professor Guilherme. Olha! Tudo bom? Olha! Essas crianças não é fácil não, viu? Dá tchau. Vai lá, tio desenho, vai. Pronto, deixei com a mulher ali, ela tava no toalete. Agora dá pra gente continuar aqui. Professor, eu vi que teve bastante pergunta lá, como não deu tempo de responder, eu vou deixar esse espaço agora para o pessoal ir fazendo pergunta aí. E o objetivo da nossa live aqui, eu vou até fixar aqui o tema novamente, é a gente falar como que eles podem ter sucesso na docência na radiologia. Eu queria que agora o professor desse uns toques aí para o pessoal que quer adentrar nessa área e quer ser um profissional diferenciado, que nem é o meu caso, né? Por isso que eu te chamei, até para eu receber essas dicas. Perfeito. Bom, tem coisas importantes que vocês precisam avaliar. Uma é a questão seguinte, o profissional tecnólogo que quer migrar para a área da educação, aqueles que vão para os cursos técnicos, tá? Que são regulados pelas secretarias estaduais de educação, claro que todos estão no guarda-chuva do MEC, mas os cursos técnicos, eles estão praticamente sendo controlados pelas secretarias estaduais de educação. Então, para quem quer migrar para dar aula no ensino técnico, precisa hoje em dia fazer uma complementação, que são teoricamente as disciplinas de licenciatura, tá? Aqui em São Paulo o pessoal chama muito de R1, que é um curso específico para fazer as disciplinas que nós não tivemos no curso de graduação, porque nós fizemos um curso de tecnologia, então a gente não fez licenciatura. Então, para dar aula nos cursos técnicos é exigido, isso desde 2005, 2007 praticamente, há uma exigência que se faça essa complementação, ou cursos de especialização em formação pedagógica. Eu, por exemplo, eu fiz uma especialização, lato sensu, em formação pedagógica para atender esse regulamento das secretarias estaduais de educação. Ótimo. Em cada estado pode ser um pouco diferente o nome, mas aqui em São Paulo tem um grupo, inclusive lá da FAMESP, que são colegas, o professor Reinaldo está aí, também vi ele presente, ele fez o curso também, alguns professores fizeram, que é esse curso de complementação que o Ministério da Educação pede para que, quando a gente não tem uma licenciatura, para que a gente faça esse curso de complementação para ter aquelas disciplinas, aquele conhecimento em relação ao ensino, a como ensinar, quais são as maneiras adequadas de ensinar, tá? Isso é mais para aprender a metodologia, né, professor? Metodologia de ensino, né? Isso.
Exatamente. Lá no Sul, por exemplo, quando eu saí de lá, a gente não podia fazer nenhum tipo de alteração nos cursos encaminhado. Claro que sempre para a gente fazer uma alteração no curso, a gente tem que mandar para a Secretaria Estadual de Educação. Se os professores não tivessem todos a especialização ou as disciplinas, no caso, o curso, né, de complementação, a gente não conseguia fazer nada, 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 nada. Perfeito. Aqui em São Paulo, agora a gente está vendo aí uma movimentação e a gente está vendo que as escolas estão realmente cobrando, porque a Secretaria de Educação de São Paulo começou a cobrar esses cursos de complementação dos professores dos cursos técnicos, tá? E no caso, tem uma pergunta aqui que se aplica exatamente a isso. Aí, no caso do técnico em radiologia mesmo formado, a Thaís Protásio está perguntando. Pergunta se o técnico pode ser professor de estágio ou tem que fazer alguma complementação. Teoricamente, o técnico tem o supervisor local, né, que é o supervisor de aplicação das técnicas radiológicas, que o cara é empregado lá, presta serviço para a instituição, mas referente à escola, quem deve, teoricamente, é o tecnólogo fazer esse tipo de trabalho, tá? Isso é praticamente na teoria. O tecnólogo é que precisa fazer essa supervisão de estágio, porque ele que é vinculado à instituição de educação. Agora, aquele supervisor local lá, isso aí é com a instituição que está cedendo o estágio. Mas eu acho que no caso ela não perguntou nem sobre ser supervisor de estágio, é sobre ensinar no estágio mesmo. Então, se o técnico precisa de alguma complementação para passar os conhecimentos para os alunos. Eu acho que foi isso que eu entendi da pergunta. Não. Isso aí é organização de cada serviço. Cada serviço, com o seu supervisor de aplicação das técnicas, é que vai determinar aonde que o estagiário vai ficar, com quem que ele vai aprender. Então, isso aí é uma responsabilidade do SATER, Supervisor de Aplicação das Técnicas Radiológicas, que aí está uma das responsabilidades do SATER, que muitas pessoas acabam não dando a relevância, né, do profissional, e uma das competências dele é isso, né? É ensinar, é controlar o ensino, dar o respaldo para o supervisor da escola, é fazer as avaliações com o supervisor da escola, entende? Aí sim que a gente tem um modelo ideal, né? Eu tenho um SATER que é o responsável pela equipe, ele com o supervisor da escola mapeia a estratégia de ensino, e aí esse SATER é que vai determinar com quem o estagiário vai passar, a rotina, se vai passar tantas horas na tomo, tantas horas na ressonância, tantas horas na mamo, enfim, ele com a organização do serviço é que vai ajustar isso, né? Que é o supervisor de aplicação das técnicas, que a gente chama de SATER. Geralmente, em toda empresa, tem um muralzinho colado lá com o nome do supervisor da aplicação das técnicas radiológicas, né? Geralmente toda empresa tem. Na última que eu trabalhei agora tinha. Era até a supervisora do local, que era a SATER, que chama, né? É interessante o senhor falar sobre isso. E isso assim, é uma outra evolução, né, Tafarel? E eu acho que vale a pena também comentar aqui, porque a princípio, quando começou a se exigir o SATER, era aquela coisa, a gente sabia por que a gente queria, né? Mas as instituições começaram a tipo assim, vou pegar um camarada aqui, e aí vou botar um quadrinho lá, e aí ele vai ser o meu SATER. Beleza. Mas só que o SATER, ele tem diversas responsabilidades. E a gente sabe, agora, com o amadurecimento da classe, né, dos profissionais, a gente começa a perceber que o profissional está se dando conta que ele precisa realmente ter essa atividade de SATER, que não é só o quadrinho com o nome lá na parede, né? Exatamente. A gente tem muita responsabilidade. Ele é um gestor de equipe. Eu, teoricamente, sempre defendi que esse profissional tinha que fazer uma especialização em administração, em alguma coisa que gerenciasse equipe, porque ele, na verdade, ele é um gestor de equipe, né?
Então, tomara, né? Eu creio que a classe amadureça nesse sentido e as instituições também, porque a instituição vai ganhar. Na verdade, quem ganha é o paciente, né, Tafarel? Mas realmente a gente vê que demora muito para acontecer as coisas. Parece que para a ficha cair ela demora, né? Mas um dia ela cai, ela vai caindo. Então isso é importante que a gente realmente assuma, né, o cargo que a gente tem, assuma as responsabilidades que a gente tenha, porque depois não adianta ficar só reclamando, reclamando, porque na verdade todo mundo tem culpa, né, nesse troço, nessa desorganização aí brasileira, todo mundo tem uma parcela de culpa. Como diz o Cláudio Souza, né? Não tem a meia culpa, né? Todo mundo tem culpa no negócio. E professor, como eu disse para o senhor, eu vou abrir a pergunta aqui para o pessoal perguntar a respeito de docência. Eu já tenho mais uma pergunta aqui, se o senhor quiser concluir aí o seu pensamento, eu deixo até fixado aqui, aí depois a gente lê essa pergunta aqui. Deixa eu terminar essa linha de raciocínio, então, e aí eu queria dizer, aí eu ia colocar para vocês uma outra incoerência que acontece, é o seguinte, ó, por exemplo, para o tecnólogo ser o professor do técnico, ele precisa fazer uma complementação, beleza, que pode ser uma especialização lato sensu, em formação pedagógica, ou fazer a complementação. E para o tecnólogo da aula, ele não precisa, não é cobrado essa especialização ou essa formação. Ele fazendo qualquer especialização, para o Ministério da Educação, ele está habilitado a dar aula para o tecnólogo. Então, para vocês verem que não existe assim uma coerência nas coisas, ou então eu exijo a formação pedagógica para todos os níveis, né, que eu acho, né, na minha opinião, que é relevante, eu preciso aprender, necessário. Então, eu faço uma especialização lato sensu em formação pedagógica e eu me habilito para dar aula no técnico e no tecnólogo. Ponto. Entende? Agora, por exemplo, o que acontece? O tecnólogo que dá aula no técnico precisa procurar essa complementação. Já o tecnólogo que quer dar aula no superior pode fazer qualquer especialização. Tá? Não tem muito sentido, né? Não tem. É uma coisa assim que a gente, né, fica pensando, mas quem será que está pensando nisso? Na verdade, eu acho que não, realmente o pessoal não pensa. Mas, enfim. Aí tem uma outra coisa que é o seguinte, ó, hoje as instituições, pela característica que a gente tem digamos assim, de viabilidade institucional, a maioria são empresas de pequeno e médio porte, e elas precisam ter o técnico, isso é bom, ter um técnico, forma bem o técnico, depois aquele que gosta vai para o tecnólogo. Então, esse professor, ele precisa ser professor e ele precisa perambular, entendeu? Ele pode dar aula no técnico, ele pode dar aula no tecnólogo, e ele precisa adotar essa profissão e essa competência. Por exemplo, eu agora... virou esse semestre, eu comecei a dar aula em cursos da saúde, eu comecei a dar aula na medicina, depois agora eu estou na fisioterapia, estou na farmácia, e aí esse semestre virou assim e tinha, por exemplo, o coordenador da farmácia perguntou, professor, os alunos gostam muito do senhor, o senhor pode dar química orgânica e química inorgânica para os alunos da farmácia? Aí eu disse, olha, me passa o conteúdo, me passa a ementa aí, deixa eu dar uma olhadinha. Aí, eu digo, olha, eu vou aceitar. Tô lá dando química orgânica e química inorgânica, tô reestudando, tô montando aula, e tá sendo super bom. Tô revendo a importância do carbono no mundo, as ligações do carbono, enfim. Então, tudo isso acaba incentivando a gente. E é como eu sempre fiz, desde do meu estágio. Quando eu começava assim, as pessoas perguntavam, eu chegava num determinado procedimento lá, e aí eu sempre tomava a iniciativa, eu dizia, deixa que eu faço, né? Deixa para mim que eu faço. Uma vez um hospital me chamou para fazer exames contrastados, e eu nunca tinha feito exames contrastados. Eles perguntaram, faz exame contrastado? Eu digo, faço exame contrastado.
Me passa aí me passa o roteirinho aí e que eu vou sair fazendo os exames contrastados. Entende? Então, assim, então é essa disponibilidade que a gente às vezes não encontra, Tafarel, num professor do tecnólogo, do técnico, que diz assim, eu só faço isso. O resto é com a enfermeira, o resto é com não sei quem, entendeu? Então, o que acontece? Aí a gente acaba ficando muito limitado. Aí, o que acontece? Eu vou ter que procurar um professor para dar só aquela coisa, né? E aí, o que acontece? Tem um semestre que tem a disciplina, o outro semestre não tem, aí tem um semestre que tem, o outro não tem. Então, o que acontece? Eu não consigo manter o professor o tempo na instituição. Não estou dizendo que todo mundo tem que dar tudo, mas um tecnólogo, por exemplo, ele pode dar anatomia radiológica, fisiologia, patologia, anatomia radiológica, pode dar química orgânica inicial, por que não? Física radiológica. Entende? Também? Física radiológica, biofísica, por que não? Né? Então é aí que está a diferença, né, Tafarel? Não é uma questão de sorte, é uma questão de fazer, realmente ter iniciativa, a gente tem que ter iniciativa. Olha, me dá um tempo aí que eu vou me preparar, que eu vou fazer, entendeu? Me dá aí que eu faço, tá? Isso então, é um termo que o professor Vinícius fala muito, né? Que até o nome do canal que ele montou no YouTube, você precisa ser polímata, né? Entender de tudo um pouco, exatamente, se aventurar pelas áreas da educação, da medicina, e não se privar isso, né? Exatamente. Então, o professor Vinícius, é verdade, agora eu lembrei que ele está com o canal e é muito legal, e ele sempre defende essa questão que a gente tem que ter muitos conhecimentos, muitas competências, porque esse novo mundo aí é essencial isso, é fundamental a gente desenvolver. E a gente, não é a questão que todo mundo sabe tudo, é pelo menos ter iniciativa e ter vontade, né? De ir atrás, de buscar as coisas, de fazer e parar de reclamar, é muita reclamação. Exato. E outra coisa, o pessoal também gosta de, culpa um, culpa o outro, enfim, todo mundo tem parcela, todo mundo no Brasil tem a sua parcela, todo mundo, entendeu? Agora a gente tem que focar, tem que focar, tem que ter as nossas ideias, os nossos projetos e acreditar naquilo, né? E aí unir essa galera, unir esse povo e realmente focar em alguma coisa, porque senão a gente vai ficar bem perdido, como muitos estão, né? Bem perdidos, assim, infelizmente. Muito bem colocado, professor, muito bem colocado. Acho que eu posso ler a próxima pergunta aqui, direcionada, creio, ao senhor. O Isaías perguntou assim, técnico em radiologia pode dar aula na instituição? Acho que ele quis dizer se é na instituição técnica, no caso. Olha, o que acontece, né? Teoricamente, técnico em radiologia que não tenha uma graduação, às vezes vocês têm... Eu, por exemplo, eu tive aula, pessoal, na graduação com um técnico de radiologia e a graduação dele era farmácia. Ele estava na instituição dando aula porque ele tinha graduação de farmácia. Mas ele era técnico, ele desenvolveu por um certo tempo a técnica radiológica e no momento ele era a pessoa para dar técnica, não tinha outra pessoa, entendeu? E na questão do ensino técnico então, mesmo, professor, ele até confirmou aqui, ó, ele colocou isso, ele quer relacionar o ensino técnico mesmo, na escola técnica. Bom, se o professor tiver uma outra graduação e ele for técnico de radiologia, está dentro da regulamentação. Entende? Porque assim, as exigências ter a graduação e ter uma formação pedagógica ou fazer aquela complementação de licenciatura. Entende? Agora ele vai dizer, olha, eu sou técnico de radiologia, beleza, aí a gente vê que ele é técnico, mas na verdade ele tem uma graduação. Porque que ele não revela, eu acho que eu até entendo, mas tem a graduação. Até entendo a colocação dele, porque, por exemplo, eu fui aluno de muitos técnicos que não tinha graduação. Isso a gente vê pelo país inteiro aí, espalhado pelas escolas técnicas. Claro, até na outra live que a gente fez, professor, isso acontece bastante, até por conta da média salarial, né? Que
Um professor de curso técnico costuma ganhar 14, 15, às vezes até R$ 12 por hora. E às vezes o tecnólogo que já atua em outros segmentos da aula em faculdade, ele tem a opção de não dar aula no ensino técnico porque paga muito pouco, né? E acaba dando espaço para o colégio contratar outros profissionais, né? E não outros profissionais de outras áreas. No caso, os profissionais técnicos que vão aceitar esse valor, né? Exatamente. E outra coisa, assim, né, Tafarel, o pessoal, assim, a gente tem que ter bom senso na vida, né? Quem conhece a realidade, a gente sabe que algumas coisas não dá para admitir na cidade grande, como a gente diz, mas lá, né, aonde não tem recurso, aonde a gente não tem um profissional, e aí quem é o melhor ali para dar aula é o técnico, desde que tenha alguém graduado, isso a gente, eu, por exemplo, quando eu era coordenador do curso técnico, eu tinha diversos colegas técnicos que os caras são exímios, entende? São muito melhor que muitos professores. Então o que eu ficava? Eu ficava de responsável. Eu digo, eu sou o responsável, ele é o meu monitor. E ponto. Eu estou supervisionando todas as atividades dele, entende? Eu estou fiscalizando, eu estou vendo o que está acontecendo e ele fica de meu monitor. Agora, quando eu não tenho opção, entendeu? Então é melhor eu colocar alguém e eu me responsabilizar e ficar da pessoa de meu monitor ali, enfim, ver uma forma adequada de colocar essa pessoa, do que a gente não colocar, ou colocar uma pessoa que não tem nada a ver com a formação, não tem nada a ver com a atividade. Então isso a gente tem que ter bom senso, porque às vezes a gente vê assim, ó, que a gente tá na cidade grande, e aí o pessoal tá com sangue nos olhos, assim, né? Quer comer todo mundo, né? Nada tá bom, não sei o que, critica, não sei o que. Vai lá pro interior ver o que é realidade. Vai ver o que é o Brasil primeiro, entendeu? Do que ficar ali só, né, criticando, achando que o teu mundo é a cidade grande. O Brasil é imenso, pessoal. O Brasil é diverso e tem muita coisa aí que a gente precisa adequar e usar do bom senso para chegar, né, assim, a ter uma boa formação, enfim, ter uma boa resolução dos problemas. Então, isso aí é uma coisa também que a gente precisa entender. Tem que entender a realidade do Brasil, entender a realidade do local, da região, para ficar criticando. E, professor, não é eu. Não... Tem uma pergunta aqui que se enquadra nisso também, eu até vou comentar um pouquinho antes. A Valéria, ela disse o seguinte: essa graduação que o senhor se refere pode ser em qualquer área ou específica da área da saúde. Antes do senhor falar, eu andei pesquisando, temos 3 tipos de formação no Brasil. Se eu estiver falando alguma coisa errada, o senhor me corrige. A gente tem o tecnológico, que é o tecnólogo, tem a licenciatura e o bacharelado, é isso mesmo? E o bacharelado, são os três níveis aí que a gente Aí, no tem. caso, por exemplo, eu quero dar aula, eu sou só técnico, estou fazendo tecnólogo agora, mas vamos supor, que eu acho que é isso que ela quis dizer com a pergunta dela, vamos supor que eu curse outra formação de nível... Eu tô com fome. Vai lá ver com a mamãe, vai? Eu tô com fome. Vamos supor que eu queira ver outra formação em outra área. Mesmo assim, eu posso atuar depois de formado, dando aula para técnicos, por exemplo? Se tiver a graduação, dependendo da tua secretaria de educação, pode, entendeu? Tem secretarias de educação que são mais criteriosas e tem outras que são mais flexíveis. Mas, assim, teoricamente, a gente tem que estar graduado para poder dar aula. Essa é digamos que a recomendação. Mas isso é muito pontual de cada estado, viu? Porque, por exemplo, como eu disse, quando eu estava saindo lá do sul, a gente não conseguia fazer nenhuma movimentação se todo o grupo de professores não tivesse a complementação, entendeu? E aqui a gente está vendo agora em São Paulo essa movimentação para estimular os professores e pedir para os professores fazer a complementação. Então, isso já faz um bom tempo que está acontecendo. E isso vem lá de 2005, depois se arrastou para 2007 e vai indo, entendeu? Até o pessoal se adequar. Só que eles sabem que existe dificuldade. Por exemplo, exige um curso, mas não tem oferta de curso.
Isso aí é um outro problema, por exemplo. A gente pedir, para ser, para agora, para o tecnólogo fazer isso, só se ele tiver tal titulação. Aí não aparece aquele curso, porque ele não é viável, porque tem meia dúzia de aluno, entendeu? Porque não paga o professor, entende? Então tem essa outra questão também, que quando a gente vai tomar uma decisão a nível de Brasil, tem que se pensar em tudo isso. Então, o que acontece? Se eu não tenho aonde fazer o curso, como que a gente vai cobrar? Entende? Não tem como ficar cobrando se eu não tenho o curso. Aí vai dizer assim, joga lá para iniciativa privada que faça. Mas aí o público que deveria de ofertar, porque foi eu que criei, né? Eu como Ministério da Educação que criei a exigência, mas aí digo assim, deixa que se vira, né? Vai se virar, entendeu? Aí não tem como o órgão cobrar. Não tem como, porque não tem curso, como é que a gente vai fazer? Então tem tudo isso que tem que ser levado em consideração para se entender esse processo, né? Esse processo aí do nosso país. Muito bem Então não dá colocado. para ser tão rígido. Muito bem colocado, professor. Não dá para ser tão rígido assim. Tem que avaliar todos os cenários, tem que avaliar tudo antes de tomar qualquer decisão. Entende? Até de criticar um colega, criticar um estado, criticar uma região. Eu fiquei sabendo que lá não tem, quem dá aula é fulano de tal. Beleza, mas vai lá saber como é que é a realidade. Tem aluno para ter o curso, mas aí não tem professor, entende? Vai ver, vai fazer o que eu fazia. Eu dizia assim, eu quero o cara do meu lado, eu quero que o cara dê aula. Ele é técnico. Bom, eu tenho graduação, eu sou mestre. Então eu fico de titular e eu vou fiscalizar tudo e ele fica de meu monitor. Bom, foi o jeito que eu achei. Muito entendeu? bom, muito bem colocado, professor. Então é uma coisa também da gente avaliar assim, as entrelinhas dos regulamentos. Porque a gente sabe, né, Tafarel, a dificuldade que são as coisas. E quem está muito distante, às vezes muitos não conhecem, aí acabam criando 1001 critério, 1001 recomendação e no fim nada se consegue colocar em prática, na verdade. O César Dantas sempre faz ótimos comentários sobre todos os temas, né? Ele comentou aqui que a radiologia a nível Brasil, cada região tem uma realidade diferente, que é isso que o senhor está dizendo aí. É muito bem colocado. Com certeza. E professor, certeza. Eu tenho uma questão de uma dúvida que é bem particular. Por exemplo, como eu disse, eu falei aqui que eu voltei a estudar, graças a muitas inspirações aí, através da internet, e o meu objetivo principal é dar aula em faculdade, não em curso técnico. Qual que é o melhor caminho para quando eu acabar minha graduação, para que eu busque alguma coisa que me capacite a dar aula em faculdade? Qual que é o curso mais indicado no caso? Bom, eu te aconselharia a abrir o leque, né, Tafarel? Não ficar só restrito à radiologia, da aula para cursos da saúde, entendeu? Já te coloca nesse nível. Não dá mais para ficar nessa vibe, como se diz aí, de querer dar aula só para radiologia. A gente tem que se preparar para dar cursos para a área da saúde, quem for da área da saúde, quem for da área industrial, abrir o leque para a área industrial, enfim. Procurar, claro, que fazer a titulação no mínimo de especialista. Eu te aconselharia a fazer um curso de formação pedagógica mesmo, para te orientar em relação à metodologia, para te aprender essa parte que confunde a gente, professor. Eu acho que essa parte que confunde muito, essa parte que o senhor está dizendo aí, que confunde tanto eu quanto muitas outras pessoas. Quando se fala em se especializar, está falando sobre o quê? Sobre fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado? Conseguiu entender? Sim. Bom, para quem já é graduado, pessoal, quando a gente fala em especialização, a gente já está falando em pós-graduação lato sensu, tá? Então, quando eu falo em especialização, para quem já é graduado, é especialização lato sensu. Então, procurar uma especialização lato sensu em formação pedagógica, onde a gente vai
começar a entrar nesse ambiente de educação. Ou já pula direto para o mestrado, como o próprio professor Vinícius, no caso, que pode dar até melhores explicações, porque ele já migrou, ou ele já começou, já tem um mestrado na área educacional, talvez tu já dá um up entrando no mestrado na área da educação, por exemplo, só que para ti entrar na faculdade, eles vão exigir a titulação. Então, ou tu, por exemplo, tu faz o mestrado e depois tu entra, ou tu faz a especialização, entra e vai fazendo o mestrado. Entende? Então tem algumas alternativas, aí depende da tua realidade, né, Tafarel? De repente da realidade em relação a tempo, a dinheiro, né? Então, ou, por exemplo, eu faria uma especialização na área educacional, que seria uma especialização lá no censo. Posteriormente, eu teria que migrar para um programa de mestrado. Eu migraria para um programa de... Tá bom, pode pedir. Desculpa, professor. Pode continuar falando aí, só um minutinho. Não tem problema. Então, eu migraria para um programa de mestrado e aí tem que ver muito a área com que vocês querem atuar. Se vocês querem dar aula nos cursos da saúde, o que eu aconselho é fazer mestrado e doutorado nas ciências da saúde, tá? Perfeito. Que aí vai abrir o leque, vai fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu estou dando aula para outros cursos, entendeu? Aí abre um leque aí e a gente não fica restrito à radiologia, porque nem sempre a gente vai ter uma instituição, por exemplo, vai ser professor só da radiologia. Hoje isso aí cada vez está mais difícil, hein? Então, se eu for realmente professor e eu trabalhar na iniciativa privada, eu vou ter que me adaptar a esse... A responsabilidade é grande, né, professor? A esse circuito aí, entendeu? A não ser que eu vá para a instituição pública. Aí tudo bem, aí né, a gente tem aquelas 40 horas, tem dedicação, enfim, já é um outro universo. Claro que eles também perambulam em outros cursos. Não estou dizendo que não. Mas agora, na iniciativa privada mesmo, fica cada vez mais difícil. Então, daria dica para quem é tecnólogo, que quer migrar para a área de faculdade, de universidade, abrir o leque de vocês, tá? E aí, para o técnico, que aí tem as especializações pós-técnico, tá? Tem as especializações pós-técnico, que aí tem muito técnico que ele gosta da atividade que ele faz, da prática que ele faz. Então, ele não precisa fazer outros cursos, entende? A não ser que ele queira mesmo investir na profissão, ele quer fazer o tecnólogo, aí ele quer buscar, se ele é um supervisor, quer ser um sáter, ele procurar uma pós-graduação em gestão, entende? Então, aí é aquela coisa da pessoa saber, né, ver mais ou menos aonde que ela quer chegar e ela fazer um planejamento em relação a essas questões. Mas daria essas dicas, assim, vocês primeiro, agora quem quer realmente entrar na área acadêmica aí, depois, agora, principalmente depois dessa crise, tem que abrir a mente. E professor, a mente não dá mais para ficar... E falando sobre entrar na área acadêmica de fato, é muito importante eu fazer uma pergunta que é a seguinte: quando a gente fala em ingressar na radiologia, a gente sempre tem a questão das pessoas dizer que a área é fechada, que tem muita panela, tem muita indicação. E no caso do docente, que realmente, de fato, ele segue essas dicas que o senhor está passando, como que ele faz para se empregar nesse mercado? Então, não, a área da docência, se a técnica radiológica está restrita, mas isso é em qualquer profissão. Hoje ainda o médico sai empregado, né? Garantido. Mas provavelmente isso nos próximos anos já vai deixar de ser uma realidade. Agora, qualquer outra profissão que vocês forem procurar, elas estão mais restritas porque a gente tem um número de pessoas bem maior no Brasil, a competitividade está aumentando muito. Tem profissões que resolveram botar provas para fazer atividade, por exemplo, a OAB,
o Conselho dos Contadores, todos botaram prova, então não adianta só ter o título, né, de graduação. Ele, para atuar, ele precisa fazer a prova ainda. Se está certo ou está errado, enfim, a instituição deles resolveu fazer isso. Por quê? Porque tem muita concorrência. Então, a nossa profissão não ia ser diferente, porque como a população aumentou muito, a procura, né, também aumenta, e aí o que acontece? A gente também vai ter dificuldade de entrar na área. Não vai ser fácil, não é fácil para ninguém entrar em lugar nenhum. É como eu disse, o único profissional que sai empregado ainda é o médico. O resto vai ter que suar muito. Então Tá precisa bom? investir Então, pesado na formação, né, professor? Sempre, né? Levar a sério. Exatamente. Porque quando se fala em informação, professor, desculpa te atrapalhar, é muito importante citar, porque hoje está muito fácil de você conseguir um diploma, por exemplo, né? É muito fácil você se matricular em alguma universidade, depois de técnico formado, você conseguir o seu diploma de tecnólogo, estudando à distância, respondendo atividade de fórum, e muitos fazem isso, já presenciei isso. A pós-graduação é a mesma coisa, e o que adianta você ter o título e não ter o conhecimento? Por isso que é muito importante levar a sério também, né? Fazer a pós, fazer o tecnólogo, levar muito a sério. Exatamente. E aí entra a questão que tu estava falando, Tafarel, que são as relações. A gente precisa também ter relações, entendeu? Então é como se diz, é atitude, é habilidade, é conhecimento, é emoções, né? A gente tem aí uma chave de coisas que a gente chama de conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoções, como se diz. Então, a gente acaba tendo que também se relacionar. Não adianta só eu ser uma enciclopédia, né, de conhecimento, mas eu não consigo me relacionar com as pessoas, entende? Então eu não consigo, não tenho empatia, tenho dificuldade de aceitar as coisas, entende? Então isso aí também vai ser muito ruim, vai ser um obstáculo, vai ser um impeditivo de ingressar. E aí, como já é competitivo na área técnica, na área da docência eu também vou encontrar essa dificuldade, porque eu tenho muito menos cursos para eu dar aula do que atividade técnica de sala de exames. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, aí a gente está com praticamente 3.000 para 4.000 equipamentos de raio-x, mais ou menos, entendeu? Eu tenho 4.000 equipamentos de raio-x para trabalhar. Agora, se eu for falar em instituição, por exemplo, em universidade para eu trabalhar, eu conto nos dedos. Se eu for falar em faculdade, eu vou contar nos dedos. E eu estava falando no universo de 4.000 equipamentos, entendeu? Agora eu estou falando de um universo de contar nos dedos, entende? Então, o que acontece? A gente precisa muito mais ter as boas relações no meio privado, certo? No meio privado. E no meio público eu vou ter que estudar muito. Legislação. Network, né, professor? Precisa ter network também, né? Network é a chave para tudo, né? Exatamente. E a gente tem que fazer esse mapeamento. Ou eu quero público, eu vou ter que estudar, ou eu vou para o privado e eu preciso me relacionar, entendeu? Então não adianta a gente ficar fugindo disso, porque é assim. O mundo é de relações, o ser humano é um ser humano que evoluiu por movimentos de conviver em sociedade, né? De conviver em grupos. Então, não é só ser uma enciclopédia, entende? Eu preciso me relacionar. Muito bem colocado. Ô, professor, tira uma dúvida minha. Acho que até o professor Vinícius pode comentar sobre o assunto que eu vou falar aqui agora. É o seguinte, a minha irmã, ela faz letras na Mackenzie. O sonho dela é ser professora. E por que esses profissionais de educação, que geralmente vão para escolas públicas e privadas, de ensino médio, de faculdades também, eles fazem estágio na área de docência, e nós da radiologia, será que isso não se aplicaria também?
a pessoa ter um estágio antes dela ingressar na parte de dar aulas, delas ter toda um suporte de entender o jeito que ela tem que se posicionar com os alunos, que tem que passar o conhecimento. O que o senhor acha sobre isso? É uma ideia idiota minha? Sim. Não, não, tá certo. Eu acho, a gente chegou a discutir, sabe que a gente fez, eu tive trabalhando na Coordenação Nacional de Educação e durante um certo tempo a gente criou a diretriz da formação do técnico e do tecnólogo. Inclusive está lá no site. Ela foi protocolada já no Ministério da Educação, tudo. E quando a gente elaborou ela, eu fui um dos defensores dessa questão do estágio na pedagogia, no estágio na área Eu acho que isso mudaria o cenário de uma forma, professor, bem... Mas o que acontece daí, e aí depois eu fui me apropriando, né, conhecendo mais, existe um problema de legislação e de concepção de curso, por exemplo. O curso de tecnologia, ele é um curso enxuto justamente para te colocar na prática do dia a dia. E aí, nós fomos evoluindo. Hoje, a gente está sentindo essa falta. Mas aí, se a gente colocar isso, Tafarel, a gente vai para uma outra seara que não é de curso de tecnologia. Daí a gente vai ter que criar uma licenciatura em radiologia. Tá entendendo? Que não entra dentro da concepção de um curso de tecnologia um estágio em licenciatura. Entende? Tu sai do modelo do que está determinado para o curso de tecnologia. Então aí nós teríamos que migrar para um curso de licenciatura em radiologia. Entendeu? Então, às vezes, as coisas vão acontecendo, a gente vai evoluindo, mas tudo isso é importante, com certeza. Talvez, né, no futuro, eu já acredito que a gente vai evoluir. Temos que evoluir, para um sem curso dúvida. de maior tempo, porque a concepção de um curso técnico ou tecnológico, Tafarel, ele é atender uma demanda de mercado pontual e ponto, entendeu? Eu vou lá, se está faltando tantos tecnólogos, eu vou lá, eu formo, fiz a formação daquela turma e acabei, chegou, eu já atendi aquela proposta. Mas como a gente tem uma demanda muito grande, porque a área da saúde, a área de diagnóstico está gerando aí bilhões por ano de movimentação financeira. Por exemplo, em 2017, eu acho que foi dos maiores números, a gente foi para 33 bilhões de reais de investimento, de movimentação financeira. Então, isso movimentou muito o mercado. Então, isso, digamos que deu um oxigênio para a gente continuar investindo no curso de técnico e de tecnologia em radiologia. E aí a gente tem a nossa legislação, né, que é 7394 de 85, então isso dá, assim, uma consistência para a gente permanecer. Mas se a gente for filosofar na real, né, proposta do curso técnico e do tecnólogo, é atender uma demanda pontual. Aí está falando, olha, eu estou precisando agora de um profissional que seja supervisor de proteção radiológica, se fizer especialização, que seja professor, que seja isso, que seja aquilo, eu já vou ter que aumentar a carga horária desse curso. Então, ou eu vou para nível de licenciatura, ou eu vou para nível de bacharelado. Entendeu? Então, essas questões que tem que esperar o mercado, tem que esperar muito. É bom a gente avaliar, né, analisar tudo isso, os pontos positivos e negativos, que seria a gente migrar para um nível bacharelado ou licenciatura, se mal nós temos o tecnólogo consolidado no Brasil. Exatamente. Entende? Então tem muita coisa para se avaliar nesse contexto, justamente para a gente não dar tiro no pé. Entendeu? No momento que aí a gente não tem uma coisa consolidada, daqui a pouco a gente já quer migrar para uma outra, e aí a gente vai acabar com tudo muito rápido, sabe? Então tem tudo isso para avaliar. Mas com certeza existe a necessidade, hoje a gente já vê a necessidade de ter o estágio, mas aí é aquilo que eu te disse, a gente já sai da proposta de um curso de tecnologia.
Aí a gente já está entrando numa seara de curso de licenciatura, que é os cursos que tem aqui na América do Sul, né? América do Sul, geralmente, os cursos de radiologia são licenciaturas. Argentina o Chile também. A maioria, tudo é licenciatura. Por isso que eles se chamam licenciados, né? Licenciados em radiologia. Porque eles já criaram a proposta lá desde o início assim. Mas é uma demanda menor, né? A gente tem uma movimentação financeira menor. Aqui a gente vê que há uma expansão muito maior. A gente tem uma outra realidade no Brasil. Então, tudo a gente precisa avaliar. Muito Tudo a bem. gente tem que avaliar muito bem para não dar os passos errados. Muito bem colocado, professor. Muito bem. O Jefferson, ele comentou uma coisa aqui, até se enquadra nisso que a gente está falando, né? Ele colocou aqui: conheço uma amiga que fez o tecnólogo de radiologia, não arrumou trabalho na área, arrumou na docência, dando aula de radiologia industrial. A gente comentou bastante sobre isso, né, professor? Que isso, infelizmente, acontece muito, né? Acontece. A gente deixa de ter a oportunidade ali de prática, né? E aí a pessoa quer investir na área acadêmica, vai investir na área da docência. Desde que ela se atualize, por exemplo, é como eu estava dizendo aqui, ó, eu não fiz estágio em química orgânica e inorgânica. Eu estou estudando, estou me preparando. E os alunos estão gostando da minha aula, entendeu? Muito bom. Então, o que acontece? Eu preciso me adequar. Eu estou gostando, eu preciso, entendeu? Eu vou atrás. Agora, se a gente, tipo assim, eu não consegui nada na área técnica, então eu não vou fazer nada, aí fica difícil, né? Se surgiu a oportunidade, tem mais que abraçar. Sim, sim, eu até concordo com isso, professor, mas eu sou meio restrito esse pensamento. Eu acho que a pessoa tem que abraçar sim, mas acredito que você abraçar uma oportunidade assim muito prematuramente, por exemplo, o tecnólogo sabemos que a grade dele é muito igual à do técnico, então você acaba aprendendo praticamente as mesmas coisas num tempo maior. E, por exemplo, um tema bem específico como radiologia industrial, é que nem eu comentei na outra parte da live sobre o que o Flávio mencionou, o Flávio Vieira, que é da Industrial. Uma professora ensinou para os alunos Sim. que a radiologia industrial era restrita somente à gamografia, e sendo que a gamografia é apenas uma das muitas áreas que tem na industrial. E esse tipo de coisa onde o estágio se aplicaria muito bem, né? Que iria ver onde a pessoa tem o conhecimento e onde colocar exatamente essa professora, porque não adianta pegar um professor, colocar na área industrial ou na própria área que o senhor tem dominância, por exemplo, na área de metodologia científica. É um exemplo, né? Tem muitas outras áreas que pode ser feito filtros para encaixar o profissional antes, né? O docente. Com certeza, né, Tafarel? Mas isso é muito da coordenação do curso, né? Quem tem que analisar isso é a coordenação do curso. Porque se a pessoa está inadequada no lugar errado, o aluno que vai pagar a conta, né? Na verdade, é o aluno. Então, o aluno também tem que pressionar a coordenação, pressionar a instituição, porque ele é um cliente aí, né? Ele quer um serviço de qualidade, o serviço que ele quer é o ensino. E aí o que acontece? Mas uma hora isso vai acabando que não dura muito, né? A pessoa não vai conseguir ficar, porque os alunos estão muito exigentes e tá certo. Os alunos agora estão reivindicando mais, né? Eles não querem mais um professor de bico, como a gente diz. Eles sabem quem é o professor que realmente é professor, ou que mesmo que não tenha aquela prática, aquela habilidade, mas ele sabe quem é que vai procurar, quem é que vai se desenvolver com ele. Eles sabem melhor do que a gente. Entende? Não adianta querer enganar aluno, não engana por muito tempo. É isso, professor. Então, Muito eu bom. acho que isso acaba, claro mas a casa cai logo, porque não tem sustentação, né? Não tem alicerce. Entende? Então, é uma questão que é triste, né? É triste a gente ver isso. É triste. Então, eu sou de apoio, sim, da pessoa que tem capacidade, que tem conhecimento, né? Que tem uma base para assumir alguma coisa. Agora, a pessoa se aventurar numa coisa que
não tem nenhuma prática, não tem nada de conhecimento, enfim. É o que o senhor A gente vai mencionou no lá início, ensinar né, teorias professor? erradas, Não podemos encarar a docência como um bico, né? não, de jeito nenhum. A partir do momento que a De docência jeito foi nenhum. encarada do modo correto, né, que é como uma profissão de verdade, onde você precisa ter toda uma estruturação, eu acho que você precisa ter, acima de tudo, responsabilidade com os alunos. Se você pega uma turma agora, é o mínimo que você leve essa turma até o final. Ninguém é obrigado, né, mas é o mínimo que você pode fazer pela formação daquelas pessoas, né? Tem que ter uma responsabilidade grande. Com certeza. É um respeito que a gente tem pelo aluno. É um respeito, entende? De poder dar tudo que a gente pode para ele, entende? É aquela coisa que a gente falou, a gente não... o aluno é o nosso propósito ali, o ensinamento. A gente quer que eles sejam melhores do que a gente, né? Quero que os meus alunos no futuro sejam referências, entende? E que vão nos substituir. A gente não é eterno, né? Então, o que acontece? A gente precisa treinar esse povo, treinar essa gente, fazer com que eles realmente tenham amor pelo ensino, né? Que a gente consiga dar bons exemplos e que realmente não sejam aí pessoas que vão fazer uma formação sem estudar, que vão ficar reclamando, né? E na nossa área tem uma outra coisa muito assim que eu venho refletindo bastante, que é aquela coisa do oportunismo por entrar por causa das 24 horas semanais, por querer tudo muito rápido, por se aposentar. Hoje o pessoal nem dá mais essa história de se aposentar rápido, porque o homem antes dos 65 anos não vale a pena se aposentar. A mulher antes dos 60 não vale se aposentar. Então esqueçam essa história de querer se aposentar rápido, isso aí já caiu por terra, entendeu? A profissão, ela exige uma dedicação. A gente não quer gente reclamando na profissão, né, Tafarel? Exatamente. E professor, é muito importante eu colocar aqui que eu não sou professor, sou apenas um profissional das técnicas radiológicas, estou me formando, estou estudando agora o tecnólogo, e vendo sempre você, o professor Vinícius, o Cláudio, defender essa bandeira, o César Dantas também aqui da Inforrad, defender essa bandeira da educação, da profissão, vocês se tornaram um espelho para mim, para que eu siga essa mesma trajetória. Então vocês não parem com esse trabalho de vocês, que é através de vocês que outras pessoas se motivam, se inspiram também a seguir essa mesma jornada. Que legal, a gente fica feliz aí e dar resultado no nosso trabalho, né? E a gente faz por amor, a gente não faz nem por dinheiro, a gente faz porque gosta mesmo, né? Então, não é uma coisa assim que é o oportunismo nosso, né? A gente tá aí mesmo porque é uma missão que a gente tem, é uma missão que a gente adotou e que a gente vai tocar. Então é importante, porque tem muita gente que depende da gente, depende desse fortalecimento que a gente está fazendo aqui, né, Tafarel? Então sejam firmes, não desistam, viu? Eu sei que vocês têm uma jornada aí longa, tem muita coisa antiga aí que já aconteceu, né, professor? Muita coisa ruim que já aconteceu na nossa categoria, que às vezes eu vejo muito de vocês mais antigos, desanimados, mas não desanimem, não. Vocês que inspiram a gente, que é a nova classe aí da radiologia. É através de vocês que a gente ganha forças também para combater essas novas e antigas divergências que tem na nossa profissão. Sim, não, com certeza, a gente está aí, então. A gente morre lutando, vai morrer lutando. Tá certo. Se tiver que morrer, vamos morrer lutando, com certeza. Entendeu? E o importante é que isso aí, ó, a gente não seja, fique reclamando, só reclamando que a gente... sempre eu digo assim, ó, que eu, por exemplo, eu pergunto, Tafarel, tem alguma coisa aí que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para te ajudar, entendeu? E aí essa pergunta, que é isso que a gente tem que fazer, não ficar botando culpa em A, B, C, porque aquela história, todo mundo tem culpa, pessoal. As coisas estão acontecendo aí, cada um tem uma parcela de culpa. Tem que começar a unir tudo. Eu acho que tem que unir tudo, professor. Exatamente. Tem que unir educação com o conselho, com o sindicato, com os profissionais. Tem que parar com essa daqui do que aconteceu lá atrás.
Tem que parar com isso de se você é sócio, se você é CLT, se você é isso, se você é aquilo. A gente é tudo profissional da radiologia. A gente tem que juntar todos os problemas que tiver na profissão e juntos resolver eles, não ficar um olhando o rabo de saia do outro, o que está acontecendo na casa do outro. Isso não vai ajudar em porcaria nenhuma, desculpa até a palavra aqui. Exatamente, tá certíssimo, é isso aí. Professor, a gente precisa tem mais 5 minutinhos, passar a régua. Eu já vou deixar aqui o meu agradecimento, foi 2 horas de conversa que adorei muito, espero que a gente repita isso aqui outras vezes, com outros temas diversificados. Com certeza. E gostaria de agradecer por o senhor ter aceitado o convite. Eu sei que o senhor tem uma agenda corrida pra caramba. Obrigado pelo presente aqui que o senhor disponibilizou para o sorteio. Já vou avisar aqui antes, aqui, ó, pessoal, foi 2 horas de live. Eu vou tentar sortear hoje ainda. Se eu não conseguir, amanhã eu sorteio, sem pressa. A postagem tá aí. Eu vou abrir uma live em qualquer momento aí ao vivo e sorteio. Até porque as crianças aqui têm que comer também, eu também, né? A gente tem que dormir também, que eu estou de plantão. Então, eu vou tentar fazer hoje. E eu vou abrir o espaço aqui, professor, para que o senhor faça suas considerações finais aí. O espaço é todo seu, fica à vontade, tá? Beleza. Então, eu queria agradecer a todos pela paciência e pelo respeito, pela compreensão de estar junto com a gente. A parabenizar o Tafarel pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, também venho seguindo ele aí há tempos. E também dar forças aí para ele, pessoal. Perguntem para ele o que ele precisa de ajuda para divulgar o trabalho dele, entendeu? O que a gente pode ajudar ele, porque ele também é uma referência e ele também precisa da força da gente, tá? Então, nesse intuito aí, esse o foco principal, é a união, como o Tafarel disse, é o fortalecimento, é o foco, né? Não mudar de foco, não dispersar. Então, agradecer aí muito a todos. Eu vi que tem diversos profissionais aqui, tem professores físicos, eu vi professores, o professor Paulo Régio, por exemplo, que é técnico, ele é professor de educação física, também está aí com a gente, né? O professor Felipe está aí também, ele fez algumas considerações, um cara que está sempre aí. Eu digo que tem físicos que são nossos, assim, ó, anjos aí, que realmente adotaram a radiologia, eles adoram a gente, estão sempre junto, defendem a gente, assim como tem radiologistas que gostam muito da gente também. Coloco aqui o meu ponto, né? Então, agradecer a vocês que nos respeitam, que sabem do valor que o nosso trabalho tem para a sociedade. Então, a gente está trabalhando aqui para trazer mesmo melhorias para o atendimento da população. Não é para o meu salário, não é para o salário do Tafarel. A gente está aqui para atender a necessidade da sociedade, da população que precisa. Então, fazer mais uma vez esse agradecimento. Tafarel, fico à disposição, espero voltar mais vezes, né? Para a gente ir trazendo assuntos aí que são pertinentes a todos e que são interessantes, que todo mundo conheça, que saiba, né? Que a gente pare um pouco também de reclamar e comece a perguntar o que eu posso fazer para ajudar, né? Em que momento que eu posso entrar aí para ajudar no teu projeto, na tua atividade, entende? Exatamente. Então, nesse sentido. E aí, pode contar comigo aqui, professor, o espaço aqui é todo seu, sempre que tiver qualquer coisa aí para divulgar, pode contar aqui comigo que o seu trabalho é excelente, assim como das outras pessoas que estão acompanhando aqui. A gente vai seguir nessa parceria forte, que o importante aqui é a gente sempre levar a nossa profissão à frente, né? Levantar a nossa bandeira, que é a radiologia. Que nem a gente colocou o tema aqui, né? A nossa bandeira aqui é saúde e educação, tudo voltado à radiologia, certo? Sempre, então, sempre. Obrigado novamente aí, professor. Tá faltando 20 segundos aqui, ó. Então já vai cair praticamente a live aqui. Agradeço e... Um ótimo final de semana a todos. Exatamente. Aí. E eu vou avisar do sorteio novamente aqui, ó. Eu vou tentar fazer hoje ainda. Se eu não conseguir, só faço amanhã. Sem crise, beleza, pessoal? Então não adianta nem ficar mandando um monte de mensagem aqui, me xingando. Tem que ter um pouquinho de paciência também, tá? Foi 2 horas, foi cansativo aqui, né, ô professor? Beleza? É isso aí. Tudo de bom. Grande abraço. Até a próxima aí, professor. Até a próxima, querido. Tamo junto.